O Nair pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta se ela não pode falar e ela diz que não o conhece. Ele pergunta se ela não tem 2 segundos e diz que ele está tentando conhecê-la. Ela pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela e ele pergunta o que ela disse, diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que tem alguém ali que está muito ousada e que ela pediu dinheiro. E fala também que o nome dela mesmo ela não quis dizer. Ele fala que ela está voltando e se pergunta o que ela quer. E quando ela chega perto dele, ele pergunta e aí? Ela fala que não sabia que esse carro era dele e ele pergunta o que isso tem a ver. Ela fala que só quis dizer que o carro dele é legal e ele agradece e fala que foi exatamente por isso que ele comprou. Ele pergunta por que isso importa e ela pergunta por que isso importa e ele fala que a pergunta é exatamente essa. E ela diz porque ela está tentando conhecê-lo. Ele pergunta por que só agora e ela diz porque ele parece ser um cara interessante. Ele fala que não é o que pareceu quando ele tentou conversar com ela. Ela diz que não conversa com todo mundo que a aborda na rua e fala que sente muito. E ele fala que sinceramente ele não gostou mesmo da forma que ela falou com ele. E como ela diz por favor garoto, ele pergunta o que ela quer dizer com por favor garoto e fala que ele não está gostando disso. Ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que não parece que ela realmente tenha gostado dele, que ele fez um elogio e que ela nem sequer agradeceu. Ela fala que ele chegou assim de repente, que ela não o conhece, mas que ela tem interesse em conhecê-lo. Ele fala que ele pode até conhecê-la, mas que ele não pretende gastar o dinheiro dele com ela, e ela diz que eles podem descobrir. Ele fala que ele não sabe o que ela pretende descobrir, mas que ele não está disposto a gastar o dinheiro dele com ela. Ela diz que tudo bem, e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é a Lori, e ele pergunta de onde ela é, e ela diz que é de Indiana. Ele pergunta de que parte, e ela diz que de Indianápolis. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston, e ela diz que visitava uma vez no ano, mas que agora se mudou definitivamente. Ele pergunta se agora ela está morando ali e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo e ela diz que há uns 2 meses. E ela também pergunta de onde ele é e ele fala que é de Ohio, Cincinnati e diz que ela pode mostrar o lugar para ele e ela fala que com certeza. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela fala que já passou por muitas coisas e que às vezes quando alguém se aproxima dela, ela não fica à vontade. Ele fala que ele precisa ser sincero e diz que ela foi muito rude. E ela diz que não está num dia muito bom. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e depois diz que vai sair do carro. Ele fala que não entendeu ao certo porque ela voltou e ela pergunta por que não. Ele fala que ela que tem que dizer e ela fala porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não a deixaria entrar no carro dele se ele não achar que ela vale a pena e pergunta se ela acha que ela vale. E ela diz que ela acha que ela vale. Ele pergunta se ela realmente vale e pede para ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que vê e pergunta quais são os planos dela para hoje, e ela diz que ainda não tem planos, e logo em seguida ele a convida para entrar. Ele pergunta o que ela estava pensando em fazer hoje e ela diz que só ia para a academia e que depois ia relaxar. Ele pergunta se ela frequenta muito a academia e ela diz que sim. Ele diz que isso é muito legal e pergunta quantos dias na semana ela vai para a academia e ela diz que vai 3 vezes na semana. Ele fala que vai ser sincero e diz que ele não é de dar segunda chance e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele e que ela também não é de desperdiçar o tempo dela. Ele fala que quando ele tentou conversar com ela, ela não pareceu estar interessada nele, mas que só foi ver o carro dele que ela voltou imediatamente. Ele pergunta o que ela acha que ele deveria estar pensando agora. Ela diz que ele deve estar pensando que ela é esse tipo de garota, mas ela fala que ela não é. Ele fala que sinceramente ela não está passando muita confiança pra ele. Ele fala que está querendo dar mais uma chance pra ela, mas que ele sente que ela não está sendo sincera. E em seguida pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou pra dar mais uma chance pra ele.
Ele pergunta se não foi por causa do carro dele e ela diz que não. Ele pergunta se não fosse o carro dele, se ela continuaria andando ou se ela teria voltado. Ela fala que ela não pensou sobre isso, mas que ela acha que ela teria voltado. Ele pede pra ela falar sério e ela diz que está falando sério. Ele fala que já ouviu o suficiente, que assim não dá e fala que ela é interesseira. Ele deseja um ótimo dia pra ela e pede pra ela abrir a porta. E ela diz que tudo bem e fala que ela está tentando abrir. Ele pergunta se ela não está conseguindo e fala que vai ajudar. Ele pede pra ela sair e fala que tem um lugar agora que ele precisa ir. O Kilo pergunta se ele pode falar com ela rápido e ela diz que é claro. Ele fala que ela está muito linda hoje e que ele adoraria fazê-la sorrir, mas ela diz que ela já está sorrindo com a mensagem que ela acabou de receber. Ele pergunta se alguém já a fez sorrir hoje e ela diz que é claro. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que ela está trabalhando nisso. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo, e também pergunta da onde ele é. Ele fala que é dali também. Ele fala que ela ficou um pouco hesitante para responder a pergunta e ela diz que é uma história longa, mas que ela é dali mesmo. Ele pergunta se então ela viajava muito e ela diz que quando era criança, então ele fala que ela está precisando de férias. Em seguida ele diz que gostaria de conhecê-la e pede o número dela. Ela fala que não sabe e ele diz que ele sabe que tudo isso aconteceu de uma maneira estranha e aleatória, mas que ele gostaria de conhecê-la. Ela pergunta em que ele trabalha e já ele pergunta se ela já ouviu falar em Five Guys e conta pra ela que é uma lanchonete que ele está trabalhando lá. E como ele também fala que ele está trabalhando no seu próprio negócio, ela diz que isso é bom pra ele. Ele também pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que é modelo. Ela fala que é modelo de biquíni e de roupas íntimas. Ela pergunta em que projeto para o futuro que ele está trabalhando. Ele fala que pretende ser youtuber, rapper ou algo assim. Ela pergunta se ele pretende ser youtuber. Ele fala o rapper e que ele está trabalhando nisso. E ela pede pra ele avisar quando isso acontecer. Ele fala que com certeza e pede o número dela, mas ela diz que vai ser melhor se ele pegar o Instagram dela. Ele fala que ele prefere o telefone, que ele não curte muito o Instagram, mas ela diz que ela está se sentindo mais confortável se ela passar o Instagram pra ele. E em seguida diz que o Instagram ela dá pra todo mundo. Ele começa a dizer alguma coisa, mas fala que ele quer sair do sol e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela quer que ele tire uma foto. Ela pergunta se ele tira pra ela, ele fala que com certeza. Ele fala que desde o começo ele está dando suporte pra ela. Ele fala que ela está curtindo e que isso deve ser um sinal. E em seguida diz 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ela agradece e ele fala que isso já é o começo de alguma coisa. Ela fala que ela precisa ir e ele pergunta se ela precisa ir. Ela pede desculpas e diz que está na hora dela. Ela fala que foi legal, mas que eles precisam parar por ali. Ele fala que ele sente que eles podem ir mais longe e pergunta se ela quer ir num encontro com ele. Ela pede pra ele mandar uma mensagem pra ela e que nunca se sabe. Ela pede desculpas e diz que no momento ela está trabalhando nela mesma. E diz também que no momento ela não pode dar uma resposta clara pra ninguém. Ele fala que entende que foi bom conversar com ela e diz que foi um prazer conhecê-la. E ela diz que foi bom pra ela também e fala que também foi um prazer conhecê-lo. Ela pergunta se é dele, ele fala que sim e pergunta pra onde ela vai. Ela pede pra ele esperar e fala que ele não disse que isso era dele. E ele pergunta por que ele deveria ter dito. Ela fala porque ele disse que trabalhava no Five Guys. Ela fala que ele disse que era numa lanchonete e que ele não deveria ter escondido isso. Ele fala que na verdade ele tem uma franquia de 5 lanchonetes. Ela pergunta por que ele está entrando, se eles estão conversando. Ele fala que não tem tempo e que ele precisa ir. Mas ele acelera o carro e diz que não está ouvindo o que ela disse, e em seguida pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que estava perguntando se ele quer o número dela, mas ele fala que não precisa e que o Instagram já deve ser o suficiente. Ela fala que pensou que ele fosse funcionário de uma lanchonete e que ela não sabia que ele era dono de franquias. Ele fala que entendeu e pede pra ela pegar o Instagram. Ela fala que ele está brincando, mas ele fala que não está brincando e pergunta por que ela acha isso. Ela fala que ele só precisa colocar o número dele no telefone dela. Ele fala que até curtiu conversar com ela,
mas que ele sente que ela não queria mesmo conversar com ele. Ela fala que ela quer mandar uma mensagem pra ele, que ela vai mandar a foto dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jasmine. Ele fala que não lembrava mesmo o trabalho dela e pergunta se ela não teve interesse por conta do trabalho dele. Ela fala que ele sabe como o mundo é difícil lá fora e que ela não quer ficar com alguém que faz hambúrgueres. E pergunta se esse fosse o caso, como ele conseguiria manter um relacionamento. E diz que ela está tentando ser sincera. Ele fala que é verdade, como ele disse, ele é dono de franquias. E depois de contar para ela um pouco de como funciona o trabalho dele, ela fala que então ele é o chefe. Ele diz que sim, e ela fala que definitivamente eles podem sair. Ele fala que não tem como não pensar na frente e fala que ele estava se perguntando se no futuro ele perdesse tudo, inclusive o carro, se ela o deixaria. Ela fala que ele está se preocupando demais e que ele não vai chegar a esse ponto. Ele pergunta se ela o deixaria e fala que é melhor ela ser sincera, que caso isso aconteça no futuro, ele já vai estar preparado. Mas ela diz que isso vem com o tempo e que eles vão descobrir o que vem pela frente. Ele fala que então ela o deixaria e ela fala que ela não está dizendo isso exatamente. Ele fala que ela nem consegue responder a pergunta, então ele já sabe a resposta. Ela fala que eles estão conversando sobre coisas hipoteticamente e que ela prefere conversar sobre o presente. Ele fala que ele só está tentando descobrir o que realmente está acontecendo aqui. E ela diz que ela prefere ficar com o momento. Ela diz que no momento ela gosta do que ver, que ela gostaria de entrar no carro e que eles podem ir para algum lugar. Mas ele diz que não e fala que ele está legal. Ele fala que ele não vai mentir, fala que a conversa foi muito boa, mas que ele precisa ir. Ela fala que ela pode mostrar o lugar para ele, mas ele fala que ela não consegue responder uma simples pergunta. Ele fala que ele gostaria que ela fosse sincera e pergunta se ele perdesse tudo, se ela o deixaria. E mais uma vez ela diz que eles estão conversando hipoteticamente. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e em seguida diz que ele vai passar um álcool na mão para tirar os germes. Ela diz que ele não está falando sério e deseja boa sorte para ele. E como ela também fala umas palavras bem pesadas que é melhor não traduzir, ele fala que isso é uma loucura e dá tchau para ela.